Eba, Networker! Seja bem-vindo a mais uma live da reciprocidade aqui do Enchendo a Banca. Olá, Eduardo. Oi, Silvia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, você me ouve bem? Ouço, tô só meio torta aqui, né? Tá bom assim? Cara, você sabe que eu sempre acho que eu tô torto nessas lives? Eu tô, hoje eu tô Cara, eu meio ajeito torta pra lá, aqui. eu ajeito para um lado, eu ajeito para o outro, mudo de posição, sempre Tudo fico bom aí torto. com você? Aqui tá tudo bem, eu tô te vendo bem, tá tudo Ótimo, beleza. então tá Não ótimo. tem importância aqui. O importante é a gente estar conseguindo se escutar e a gente fazer uma pequena oração para Nossa Senhora da Conexão. Porque Ah, outro dia, aqui até que tá tranquilo hoje, viu? Normalmente dá umas caidinhas, mas hoje, Nossa Senhora da Conexão. ainda bem que as pessoas já estão bastante compreensivas e acostumadas com isso, porque eu vou dizer, viu, eu já passei por algumas engraçadas nessa live. Teve um colega que fez a live comigo e ele não funcionava, não conseguia chamá-lo para live, ele estava no computador. Isso dá para fazer pelo Ah, celular. Nossa, e foi engraçado. Inclusive foi ele que me ensinou, não foi ele que cunhou o termo, mas foi ele que me ensinou o termo live espectadores. que legal. É, o pessoal inventa. Silvia, eu quero te agradecer demais, demais você ter aceito ao meu convite. E a gente tem um valor próximo, fomos coautores do livro da nossa comissão de coach jurídico, um manual de coach jurídico. E eu, com vontade de divulgar esse trabalho que foi assim majestoso mesmo, e os autores foram todos muito generosos. Então, eu estou convidando. Quem ainda não tinha participado comigo das nossas lives da reciprocidade, convidando agora. Então, quero agradecer imensamente ao seu convite, Silvia. E assim, eu sempre começo as minhas lives com duas questões relevantes. Sim. Primeira, sempre pergunto por que você resolveu estar nesse mundo jurídico. Cada um está por um motivo diferente, mas são todos convergentes, né? E segundo, em vez de fazer uma apresentação formal, eu queria que a Silvia se apresentasse, contasse a sua história, até o ponto de por que você tem autoridade para falar sobre a síndrome do impostor, que foi esse o tema que você escreveu lá no seu capítulo do Manual de Coach Jurídico. Então, seja muito bem-vinda à nossa live da reciprocidade, Silvia. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz e muito honrada. Eu gostaria aqui de dar boa noite aos colegas que já entraram, minha filha, meu genro, e agradecer a presença de todos e agradecer o seu convite. Eu fiquei muito feliz quando você me mandou a mensagem para participar dessa live. Eu gosto muito desse tema, é um tema que eu vejo que é muito importante. Mas primeiro eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Silvia Sampaio Valverde, sou casada, tenho 3 filhas maravilhosas, uma neta linda e advogada já há 10 anos. Amo direito, eu amo direitos. Eu falo assim que desde a minha infância eu senti o direito, sabe? Eu gostava de entender, eu gostava de recorrer de algumas situações. Então, eu nunca entendia como definitiva uma situação, eu queria entender mais. Mas fui fazer Que administração, legal. muito tempo trabalhei na Volkswagen, depois trabalhei no banco, mas o direito sempre aqui. E aí, aos 33 anos já, assim como a idade, eu entrei para fazer o direito, depois de ter feito administração. Quando eu fiz administração, eu conheci o direito, fui fazer RH lá em administração, falei, nossa, e eu não sabia. E aí eu falei, nossa, é o direito. E logo já, eu Que estava no legal. quarto semestre, terceiro semestre, eu tranquei a matrícula, já prestei o vestibular e entrei para o direito. E amei. Só que passei no. Até eu vou dar um exemplo no decorrer da nossa live. No quinto ano eu passei na OAB. E aí eu pensava assim, nossa, mas como que eu passei na OAB no quinto ano? Ai.
E até a minha filha que está na live, eu falava assim, filha, olha aí para ver se é o nome da mamãe mesmo. Eu vi o nome, eu fiz, que legal, mas assim, com medo de comemorar e não ser, né? Mas assim, essa introdução é para dizer assim, ó, a impostora já vivia dentro de mim. Lá na faculdade, sempre que eu tinha que me expor em algumas situações, eu sentia que a impostora ai, o que vão falar? Olha, vão tirar. Se você gaguejar, vai ficar feio. E eu sentia isso. Ok. Mas segui. Quando passei na OAB, comecei a advogar, já há 10 anos que eu advogo, mas eu sentia algumas dúvidas com relação ao comportamento e até ao meu comportamento, né? Algumas situações me incomodavam. E aí eu comecei a estudar o desenvolvimento, o autoconhecimento, né? Fiz as formações em coach, master coach, PNL, hipnose, e aí foi. E fiz a formação em perfil comportamental e comecei a estudar. Só que o que virou estudo para mim, eu vi que eu poderia ajudar outros colegas. E aí passou a fazer parte da minha jornada essa questão de ajudar outros colegas a entender também por que você se sente assim? Por que o julgamento do outro te incomoda tanto? E por que o julgamento do outro e o medo do julgamento, não é nem o julgar, você não sabe se ele vai julgar, mas o medo dele julgar te impossibilita de agir. Você nem age com medo dele te julgar. E aí que eu fui apresentada a síndrome do impostor, e quando a doutora Maria Olívia me presenteou escrever esse artigo, eu falei, nossa, Olívia, esse artigo... Eu escrevi esse artigo, apesar de ter sido num momento muito difícil, meu pai tinha falecido há poucos meses, então eu estava assim, com o emocional meio abalado, mas foi um artigo que eu escrevi com o coração, porque eu vi muito de mim, muito da minha vida e do que eu enfrentei e do que eu enfrento ainda hoje, tá? Porque a síndrome do impostor não é simplesmente, te encontrei, eu sei que você existe e tchau para você, não. É algo que nós temos que conviver com ela e aprender a diminuir os efeitos dela, até que ela suma. Às vezes ela nem vai sumir, mas é só eu saber, eu estou te vendo. É mais ou menos isso, eu estou te vendo. Eu acho que o primeiro passo é você se apropriar dessa situação. Então, você ter conhecimento da existência da síndrome, saber que você pode ser atingido, porque aí a gente começa a ficar atento, né? Sim. Engraçado, a gente tem uma trajetória relativamente parecida, porque eu fiz o exame de ordem civil um pouco mais de tempo atrás. Eu ainda fiz o exame oral, sabe? A segunda fase quando era oral. Já faz um tempinho. Mas eu estou dizendo da trajetória dessa mais recente minha, de também ter buscado essa necessidade do autoconhecimento, e aí também fiz exatamente as mesmas formações que você fez, que você também fez, e coach, master coach, hipnose. Eu fiz a formação de renascimento, que é sensacional, inclusive espetacular. Fiz também de análise comportamental. Então, eu reputo essa questão do autoconhecimento, principalmente para os advogados que vivem num mundo muito especial, muito à parte, assim, vamos dizer assim, né? Muito imersos no mundo jurídico, eu percebo. E para mim foi uma grande descoberta. Tanto é verdade que lá no Enchendo a Banca, que é o meu curso, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma análise de perfil comportamental para os meus alunos, porque eu percebi o seguinte, tem uma parte que a gente desenvolve no curso que ele trava se ele não tiver um bocadinho de autoconhecimento. Justamente isso. Justamente isso, Eduardo. Principalmente agora, nós estamos nessa era do digital. Essa era do digital, eu vejo que muitos colegas foram pegos de surpresa. Por quê? Porque o direito, normalmente, né, a advocacia, ela é presencial. E para nós entrarmos no digital, ok, foi meio que obrigatório, né, para o mundo inteiro,
Só que para nós, em especial, tem duas questões que eu acho que estão, não está a nosso favor, né? Vamos dizer assim, eu acho que esse tema não foi a nosso favor. Primeiro, nós não tínhamos esse hábito. A exposição para o advogado é algo que ele ainda se preserva muito. Muitos, e eu entendo, usam o código de ética, ok. Só que o código de ética não veda integralmente, né? Ele tem a possibilidade de entregarmos aí um marketing de conteúdo. Só que existe uma outra questão. É justamente que você tocou nesse assunto. Aquela questão do autoconhecimento. Tá aí. Se você abrir hoje o Instagram, o próprio Instagram, a cada 5 minutos você vê um patrocinado de marketing jurídico. Então, quer dizer, está na mão. Por que muitos colegas não fazem? Porque não é só fazer o marketing jurídico, é simplesmente quebrar esse não é tabu, mas para alguns é tabu, essa questão da exposição, do medo do julgamento. E esse trabalho que você faz é muito legal. E eu sigo essa mesma linha de, antes de entrar em qualquer tipo de teoria, marketing digital, ou mesmo processo de coaching, primeiro vamos trabalhar o autoconhecimento. Mesmo no processo de coaching, se eu não entender, não trabalhar o seu autoconhecimento, se eu não investigar aí uma síndrome do impostor, o trabalho vai por água abaixo. Porque eu não o cliente, o coach não vai render e eu não vou conseguir ter êxito do meu trabalho. Então, é fundamental o autoconhecimento em qualquer trabalho, mas na advocacia, e nada disso é dado na faculdade. Nós não temos, por exemplo, uma matéria de empreendedorismo, por exemplo, gatilhos mentais, porque isso é estratégia de venda, o advogado não vende. Então quando é falado, olha, não pode fazer isso porque tem o código de ética. Então, se eu começo a fazer, aí o impostor vem e fala, não faz, você vai expor, vão tirar sarro, vão brincar, né? Olha, vai perder a autoridade que você construiu durante anos, ainda vai ferir o código de ética. Então, infelizmente, é legal isso de trabalhar o autoconhecimento em primeiro lugar. E existem muitos mitos quanto a questão envolvendo marketing jurídico e código de ética. Hoje nós não vamos conseguir discutir, falar sobre isso, tá? Mas daí se entra nesse assunto, eu desembeço a falar. Eu tive que desenvolver muito a minha escuta ativa, porque senão eu fazia um monólogo com as pessoas, só eu falava. E eu entendi nos últimos anos o quão importante era eu trabalhar a minha escuta. Isso foi eu tinha um E no meu HMI, o meu E era 87. E eu consegui, na última análise que eu fiz, baixar para 57. E é bastante significativo para quem é um grilo falante como eu. E é tão importante. Esse tema que você está trazendo, da síndrome do impostor, ele é 100% autoconhecimento, né? Então, Tânia, Silvia, sabe por que eu estou falando, Tânia? A Tânia está nos dando parabéns pelo artigo, pela iniciativa, está nos agradecendo. E semana passada eu fiz a live com ela, né? Então, foi show de bola também. E a Tânia, muito conteúdo. É por isso que eu digo que o pessoal, todos os autores do livro foram muito generosos. Mas me diz uma coisa. Então, você já deu uma pincelada, mas eu queria que você trouxesse a definição mais clara e aparente, cristalina, do que é de verdade a síndrome do impostor. Para a gente também quebrar os mitos. Tem muita gente que dá palpite sobre o assunto e fala bobagem, né? Sim. A síndrome do impostor, eu sempre digo, né, que ela é um padrão mental. Isso é unânime com relação aos autores que tratam desse assunto, que não são muitos, mas tem. É um padrão mental de uma percepção negativa, uma autopercepção negativa. É como se a pessoa vivesse naquela situação de que a qualquer momento eu vou ser descoberta. Eu sou uma fraude recebo um elogio, não, parabéns, esses são seus olhos. Então, assim, ela sempre acredita que foi sorte do destino, que a outra pessoa sabia mais do que ela.
que o convite surgiu porque a pessoa foi elegante, que ela conseguiu bater meta porque os outros deixaram. Então, essa síndrome do impostor, ela vem muito enraizada nessa questão do autoconhecimento, nessa questão da autopercepção. E até tem algumas características que eu anotei aqui, que facilmente, eu não sei se aí os colegas já ouviram falar em síndrome do impostor. Eu confesso que eu tinha, antes de eu ler o seu capítulo lá no nosso livro, isso eu tinha visto assim, à margem, e foi muito bacana. Eu comecei a me procurar ali para ver se eu me encontrava, mas por sorte, eu acho que a gente, muitas vezes a gente não se sente merecedor, né? Sim, Mas você me abriu os olhos, viu, para abrir caminho dentro desse contexto. Para tomar cuidado a partir do seu artigo. a síndrome do impostor, Então, eu penso o seguinte, ela é um devorador de sonhos, ela é um devorador de objetivos, porque ela sempre vai te trazer essa percepção negativa de que você não pode. Só que a síndrome do impostor, ela não é a causa, ela só é efeito. Então, o importante da síndrome do impostor, e até eu trouxe algumas características que, se der tempo, eu vou trazer, que eu acho importante para que as pessoas se vejam e até coloquem, se ela já se viu em algumas situações. Mas é só para resumir sobre a síndrome do impostor, pelo fato dela não ser causa e sim efeito, que muitas vezes a pessoa coloca, é a síndrome do impostor. Não, a síndrome do impostor, ela esconde algo. Agora, o que é? É o medo? É a vergonha? O que é que está escondido por trás da síndrome do impostor? É importante avaliar. Por quê? Porque ela vai enterrar os sonhos, ela vai levar os sonhos, porque a pessoa não vai agir. Até uma das características da síndrome do impostor, de algumas pessoas, é o que é autossabotagem, procrastinar. Por quê? Se eu me sabotar, eu não vou estar exposta. Se eu procrastinar, eu vou evitar estar exposta, resolver questões que talvez me coloquem em evidência. Então, eu procrastino, eu me saboto. Então, uma questão a ser trabalhada na síndrome do impostor é o quê? É entender por que você se sabota. Eu me saboto porque eu não quero estar exposto. Por que você não quer estar exposto? Eu tenho medo. E você tem medo do quê? De passar vergonha. Então, tá vendo que é um novelo que você vai puxando e que você tem que trabalhar. E eu sempre falo assim, muitos de nós entendem que para andar para frente, eu preciso olhar para fora. A síndrome do impostor é o contrário. Para andar para frente, eu preciso olhar para dentro primeiro. Primeiro eu olho para dentro. Primeiro eu preciso entender. Então, eu fiz até, no nosso livro, ele acabou saindo desconfigurado. A parte que eu fiz um gráficozinho no processo de cor. o meu gráfico também não apareceu. Apareceu, o meu saiu todo desconfigurado. Então, na hora eu acho que acabou saindo a formatação. Mas a síndrome do impostor, assim como no processo de coaching, é entender o seu estado atual, é colocar luz. Diferente do que muitas pessoas fazem, que é o quê? Esconder a síndrome do impostor. E até na pesquisa que foi feita, nas duas psicólogas que deram origem a esse termo lá em meados dos anos 70, foi feito inicialmente somente com mulheres. Porque elas quiseram entender por que mulheres bem-sucedidas se auto-sabotam, né? Só que desde aquela época entendia-se que por que poucas pessoas falam sobre o assunto? E até hoje é um assunto que poucas pessoas falam, principalmente o sexo masculino. Tanto que, inicialmente, essas pesquisadoras entenderam o quê? Somente as mulheres poderiam sofrer dessa síndrome do impostor. Tem sexismo por trás disso, Inicialmente, sim. Silvia? Hoje, as pesquisas trazem que 70% das pessoas sofreram ou irão sofrer da síndrome do impostor. Normalmente mulher. Só que, diferente do que inicialmente se achou que era só mulher, em mais ou menos 1985, elas fizeram uma outra pesquisa, juntamente com uma nova psicóloga aí que veio a agregar essa pesquisa, onde eles deixaram anônimo
o nome e o sexo da pessoa. E elas falam, puxa, nas últimas 2 pesquisas, todos os homens disseram que não sofriam da síndrome do impostor e nenhuma das características, que estranho, né? E aí, em 1985, elas apagaram esse campo, né? Onde só elas sabiam identificar. Elas devem ter feito fichas de cor diferente, alguma coisinha que elas sabiam identificar o sexo das pessoas que estavam respondendo ali, a questão de gênero. E aí que os homens acabaram Também sofrem. com sinceridade. Eles sofrem. E muitas vezes, quando são acometidos pela síndrome do impostor, eles podem sofrer de forma mais intensa do que a mulher. Porque eles não falam. Normalmente, ele cala, porque já veio essa questão social, né? De que o homem é mais forte, ele precisa manter aquela questão do super-homem. Apesar de hoje, né, a gente sabe que não é só super-homem, tem mulheres maravilhas aí, que acabam sofrendo por vestir a capa de Mulher Maravilha, mas os homens, ele vem com essa questão social muito forte, então para ele é mais difícil assumir. Mas hoje, porque os dois podem sofrer da síndrome do impostor, tanto homem quanto mulher. Você sabe que o pastor Ronaldo, que está aqui conosco, se interessou pelo assunto, está dizendo até que vai usar na teologia, viu? Legal. Bem bacana, bem bacana. Agora, pastor, eu não quero fazer uma crítica, mas eu percebo que esse sexismo tem muita conotação religiosa também. Pode ser que a gente tenha origens aí nessas condições, nesse jugo que as mulheres sofreram, e hoje a coisa está um pouco mais misturada, né? Mas está um pouco, provavelmente deve estar ligada a essa questão das pessoas que foram tão colocadas para baixo, né? Que nunca se sentem merecedoras, né? Mas eu quero que você comente isso, Silvia, e explique, mas a síndrome do impostor, ela é de fato uma doença reconhecida? Ela não é caracterizada doença, ela é uma patologia de ordem emocional, mas ela não tem uma nomenclatura no CID, ela não tem um número no CID, na Classificação Internacional de Doenças, não tem. Só que é muito importante, muito importante. Por exemplo, falar, não é doença? Não. Como eu disse, né? Ela não é causa, mas ela pode ser causa. Ela pode, sim, desencadear um excesso depressivo, um quadro de ansiedade, ela pode. E ela também pode ser proveniente de um quadro depressivo que foi superado, de um quadro de ansiedade que foi superado. E até no livro eu menciono no artigo, dizendo que o coach, ele tem que ter essa percepção de entender até que ponto a síndrome do impostor pode ser trabalhada aqui na minha sessão de coach. Senão, se ela virou patologia, ela... Muito importante isso, muito importante. Uma depressão, ela desencadeou uma ansiedade já patológica, então eu encaminho para um psiquiatra, para um médico, e aí sim, eu posso até fazer um trabalho em conjunto. Eu trabalho aqui, né, as metas e objetivos, e vou trabalhando essa questão aí de autoconhecimento, mas o psiquiatra vai atender essa outra parte. Por quê? Porque acabou desencadeando uma depressão ou foi proveniente de uma depressão. A síndrome do impostor pode sim, mas ela não é uma doença com classificação em classificação internacional de doenças. Ué. Por enquanto, né? Porque a gente sempre pode... Mas faz um estrago. Evoluir nesse sentido. Imagina o que faz, porque assim... e por isso que existem tantos treinamentos que trabalham profundamente a questão do automerecimento. Diversos treinamentos, diversos cursos que eu passei, isso foi fator chave aliás, quando você lê o livro do Napoleon Hill, que virou um livro de cabeceira, para mim, Pense e Enriqueça, ele trata praticamente um capítulo completo quando ele fala dessa questão do merecimento, do automerecimento, né? Sim. Agora eu fiquei... Aqui até Os Segredos da Mente Milionária, né? Esse também é um livro de cabeceira para mim, né? A mentalidade. Isso. Não adianta, se você... Ou então, quando, por exemplo, nós falamos que
Ah, se eu colocar um ar-condicionado, nossa mentalidade é mais ou menos como um ar-condicionado. Se eu colocar ele aqui fixo em 25 graus, ele vai virar e vai voltar nos 25 graus. Por quê? É a minha mentalidade. E até interessante, falando sobre o pastor, é muito legal ele trabalhar essa questão, porque sabendo que a origem da síndrome do impostor, ela normalmente se dá na infância, é fundamental, porque tem uma pesquisadora, uma pesquisadora e psiquiatra da USP, eu até menciono ela no artigo, ela traz o seguinte, que as questões derivadas da infância vão startar na fase adulta. Mas normalmente, ou infelizmente, algumas pessoas não vinculam uma coisa a outra e acabam jogando para baixo do tapete. Então, a primeira questão a ser tratada, tanto no coaching, qualquer ambiente que for trabalhar, a síndrome do... Ou então, se você falar, não, eu quero trabalhar eu mesmo, eu quero pegar e eu entendi, Silvia, você vai falar as características, eu percebi que eu me enquadro aí em uma, duas, três, quatro características, ou uma só, eu quero trabalhar isso em mim, eu, sem nenhum outro profissional. O primeiro passo vai ser colocar luz, é entender realmente acontece, desde quando, e por quê, e puxando aquele novelo de lã que eu falei agora, sabe? E puxando, e entender onde é que começou. Não é fazer vou fazer uma regressão, vou trabalhar o que um psiquiatra, um psicólogo. Não, é você mesmo aí na sua casa quietinho. E o que trabalha os sentimentos que estão relacionados. Não é nem regredir aonde originou, quais os sentimentos estão ligados à síndrome do impostor. Porque a síndrome do impostor é só um alerta que foi criado lá atrás. Então, quando eu falo, olha, eu não quero ter o síndrome do impostor, ele é o meu inimigo. Ele realmente, ele engole sonhos. Mas ele não é o seu inimigo. Ele está aí dentro de você e ele foi colocado em algum momento lá no passado. Mas ele está aí para te proteger. E você vai precisar trabalhar a sua comunicação para falar, ok, eu estou bem, eu vou fazer. Comunicação interna, né, Interna Silvia? é comunicar, é visualizar, é se ver vivendo momentos que você até então não vivia por medo. Olha, eu não... Quantos colegas? Silvia, você faz tantos stories, tal, né? Eu não tenho coragem. Por que você não tem? Ah, não. Ai, vai expor, vão falar. Então, assim, por que não? É tão importante o julgamento dessa pessoa para a tua vida? E outra coisa que eu digo aqui, a síndrome do impostor, ela está te impossibilitando de ajudar outras pessoas. Porque nós, colegas advogados, também os colegas da comissão de coaching jurídico, nós temos tanto conteúdo para que nós possamos ajudar outros colegas que vivem situações que nós já vivemos no passado e que hoje talvez a gente ainda administre, mas a gente já administra olhando, né? Assim, tô te vendo. E se você guarda isso para você? É justo? Não. Então vai vencendo a sua síndrome do impostor, porque com certeza, é o que eu digo, a sua cicatriz vai ser a cura de alguém. E vai virar uma leve, porque a cura dessa pessoa vai ajudar outras pessoas e assim vai. E é isso. Então, a síndrome do impostor não é seu inimigo. Ela é algo que está dentro de você e ela vem com a sua voz, sabe? Por isso que tem que ter cuidado com a sua Tem voz. que ter cuidado porque ele vai te falando, não faça isso. Eu tenho uma solução para as pessoas, para os seus conhecidos, seus amigos que disseram que não tem coragem de fazer um stories. É fácil. Eu tenho um propósito. Por exemplo, nós na comissão, por meios diferentes, temos todos o propósito de contribuir com a advocacia. Né? O Enchendo a Banca nasceu porque uma vez me falaram que o advogado era um mal necessário. E eu me recusei a aceitar isso, Silvia. E a partir daí eu comecei a colocar tudo que eu aprendi. Eu resolvi, eu falei, eu preciso reverberar isso para os colegas advogados. É a minha maneira. E eu honestamente acho que os advogados unidos, sem questões políticas envolvidas, a gente pode mudar o Brasil, quem sabe até o mundo inteiro. Sim.
Porque os advogados, por sua essência, são formadores de opinião. sim, Né? Então, se todos estivéssemos unidos a um propósito em comum, a gente vai chegar longe. Mas, sim. Silvia, eu quero te perguntar uma coisa. Eu fiquei um pouco curioso com por que a síndrome do impostor se chama síndrome do impostor? Porque a pessoa que sofre essa síndrome, ela sempre tem uma percepção de impostora, como se ela estivesse sempre escondida por trás de algo e que ela fosse ser descoberta a qualquer tempo. Então, e é algo que machuca muito, traz muita dor mesmo. A pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela, claro, dentre as características, né, cada um vai trazer de uma forma, mas tem pessoas que são extremamente perfeccionistas. Mas não é porque, por exemplo, é um conforme, né, dentro do perfil comportamental, ou uma característica. Não, ela faz isso só para que ela não seja descoberta, que as pessoas não vejam que ela erra, que ela não pode errar. Então, a cabeça dessa pessoa trabalha 24 horas, ela não consegue descansar. Muitas pessoas já desenvolvem uma outra característica. Ela fala muito sim, muito sim, muito sim, porque ela tem que se doar muito. Por quê? Porque se ela não se doar, as outras pessoas vão entender o quê? Que ela é uma farsa. Então, é uma característica que a pessoa normalmente que sofre a síndrome do impostor, ela vive uma realidade que não é dela. Ela vive sempre à mercê do que ela poderia, ainda que seja uma pessoa de muito sucesso, ainda que seja uma pessoa que tenha uma conquista profissional maravilhosa. Só que com o tempo, essa máscara que ela vai carregando começa a pesar. E é aí que pode ser que venha desenvolver patologias de ordem psiquiátrica que não tem como, vai ter que tratar. Então, quando, por exemplo, no nosso conteúdo, na nossa live, ou lendo um dos livros, tem várias bibliografias, lê o artigo, eu me vi, né, nessa questão, me vi. Então, trabalha isso, porque são características importantes. E para nós advogados, como, não é infelizmente, mas é uma característica nossa, ninguém vem procurar um advogado com uma solução, ele vem procurar um advogado com um problema. E o advogado ele tem essa característica de resolvedor de problemas. Eu costumo brincar que o advogado é um para-raio de problemas, né? Sim, então o que acontece? Ele não trabalha, vamos pensar o seguinte, ele não trabalha o autoconhecimento, vamos pensar assim, não tem isso na faculdade. Vamos pegar de forma geral, né? Claro que eu não quero generalizar, mas vamos pensar assim, vamos pegar um colega que não trabalha o autoconhecimento. Aí ele se vê de frente com questões relacionadas a problemas, ok? Só que aqui ele já construiu uma autoridade no mercado onde ele não pode abrir mão dessa autoridade. Então ele vai estar sempre diante do quê? Problema, autoridade construída. Problema, autoridade construída. Mas aqui no meio, ele vai falar, tá, essa questão das características do síndrome do impostor, ou ser de forma perfeccionista, de forma excessiva, ou de não me sentir capaz. Eu lembro que quando eu comecei a fazer audiência, hoje eu não consigo enxergar sem óculos, de jeito nenhum. Tá tudo embaçado. Mas quando eu comecei a fazer audiência, eu só precisava de óculos muito de perto. É mais para descanso. Só que eu ia de óculos. Por quê? Na minha cabeça, era uma forma de como se eu fosse me esconder atrás dos óculos. E eu ficava com meu coração ali O óculos te dava mais intelectualidade, Silvia, é isso? escondida. E eu estava Que ali loucura. parado, mas eu não podia assumir para ninguém que eu estava com essa insegurança. Por quê? Porque eu estava diante de um problema para resolver e uma autoridade que eu não poderia derrubar. E o cliente não aceita essa insegurança do advogado, né? Então, para o advogado, trabalhar essa questão da síndrome do impostor, entender que ele é um ser humano, que ele vai sentir medo, que ele precisa entender, esse medo é válido? Ok, é válido, então ok. Não, esse medo não é válido, não tem porquê. Então, é ele saber, sabe, ele olhar com o olhar clínico mesmo, para dentro e não para fora. Porque nós passamos muito tempo olhando para fora e pouco para dentro. É.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Silvia. Né, cara, você tem muita razão. Hoje, num mundo tão conectado, eu acho que até se intensificou isso um pouco, de a gente ficar preocupado com superficialidades. E eu não estou dizendo que as pessoas que têm blogs ou são TikTokers são superficiais, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer, né? Sim, Mas a gente tem tem que ter o cuidado para não nos tornarmos superficiais, ou seja, ver rasamente as coisas, né? sim. Mas você me deu um dado, você me deu jogou uma informação que inclusive pessoas que são bem-sucedidas, são profissionais bem-sucedidos, podem desenvolver a síndrome do impostor. Então me diz assim, em que situações que é comum que isso ocorra, que elas podem ocorrer com mais frequência? A síndrome do impostor se desenvolve com maior frequência. Foi o que eu disse, né? Ela ficou ali, ela foi criada na infância, tá lá, quietinha. Mas em as situações que podem startar são situações que essa pessoa ela se coloca em evidência, ou situações que ela é se colocada em xeque. Por exemplo, nossos colegas bacharéis em direito, pré-exame da ordem. Para eles é fundamental eles entenderem a síndrome do impostor. Por quê? Porque ele está ali no momento que ele estudou 5 anos. Então, um lado dele fala, nossa, essa prova vai me prejudicar. Um outro lado fala assim, sem essa prova eu não sou advogado. Então, essa comunicação, ele precisa filtrar, porque senão ele acaba, assim, startando aí a síndrome do impostor. Em situações, pessoas em evidência. Por exemplo, a Michelle Obama, uma pessoa que nunca nós iremos imaginar que ela sofreu e ainda controla aí as características provenientes da síndrome do impostor. Nós aqui em casa somos super fãs da Michelle Obama. Então, eu e a minha esposa, nossa. E ela traz claramente que é algo que é um desafio para ela até hoje, que ela precisa saber controlar e colocar os olhos para entender, eu estou te vendo. Questões, por exemplo, de advogados que estão em evidência, que precisam estar mais expostos, mas isso só no local de trabalho, mas pode acontecer dentro de casa. Uma pessoa ter um casamento muito bom e ela falar, a síndrome do impostor, ele fala, mas é por pouco tempo, porque a minha família é divorciada, até quando? Até quando? Dei sorte de ter um casamento assim, sabe? Então, é entender essa comunicação. Então, o primeiro passo da síndrome do impostor. E a pessoa vai se sabotando, né? Ela vai se sabotando, até que Robert Dildes que traz isso, né? Porque a síndrome do impostor está muito ligada às nossa lente, né? Às nossas crenças. Eu nem utilizo muito essa questão de crenças, mas é o nosso padrão mental. E ele traz que nós, de forma inconsciente, iremos trabalhar para que o nosso padrão mental seja realizado. Agora, imagina se eu tenho um padrão mental negativo. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. E aí voltamos até no início da nossa conversa da importância de você buscar o autoconhecimento, que você vai ficar muito atento, muito mais atento quando você está entrando num padrão negativo, num espiral negativo, você fica. É muito mais fácil de a gente notar que está entrando nesse espiral negativo a ponto de você. Opa, não, pera. Neste momento, eu notei que eu estou voltando ao meu padrão anterior. Vou cortar e mudar o meu padrão comportamental, né? Sim. É bem isso, mudar esse padrão. Por quê? Uma das características que eu vejo que é muito presente dentro do direito e acaba se confundindo com a síndrome do impostor, que às vezes uma coisa não está ligada à outra e às vezes está. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, é normal, é do direito, né? Quantas vezes nós, dentro do direito, nós ouvimos aquilo, quer passar no exame da ordem, quer passar na prova? Bunda na cadeira, não é? Teoria da bunda na cadeira. Só que
Uma das características da síndrome do impostor é o quê? A bunda na cadeira. A pessoa vira um colecionador de certificados. Ela quer estudar, 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 estudar. E ela vai sentir que ela nunca está preparada para agir. Porque ela fala, não, para fazer tal coisa, não, para eu aparecer na internet, eu preciso fazer um curso de marketing. Aí ela faz o curso de marketing. Ah, mas agora eu preciso fazer um de Reels. Ah, eu vou fazer um de Reels. Ah, mas agora eu tenho que fazer um outro. Ah, não, mas eu acho que eu tenho que fazer um MBA de marketing. Ah, não, agora eu vou fazer um MBA. E ela nunca coloca em prática. E gera tal da obesidade mental. Só que, no fundo, ela se cobra por não tomar atitudes, em razão de todo esse aprendizado colhido. Aí você vai me perguntar, Silvia, mas é ruim estudar? Não, é maravilhoso. É ruim fazer cursos de autoconhecimento? Não, é maravilhoso. Faça cursos, faça mestrado, faça pós. Eu mesmo já fiz 4 pós-graduação, mestrado, só que hoje eu olho com outros olhos. Naquela época que eu fiz essas 4 pós-graduações, o mestrado, 22 cursos de autoconhecimento, 2 formações em coaching, não era a Silvia. Era só a Silvia tentando calar a síndrome do impostor, achando que eu precisava de mais para agir. Mas, por quê? Nunca tá bom. Então, e é isso que você acabou de falar. A pessoa tem que olhar para que ela veja, opa, esse padrão é normal? É o quê? Eu amo um certificado, eu tenho um valor teórico muito alto de conhecimento, eu amo. Só que, e se você tiver aí atrás, algum colega aí tiver e falar assim, eu também amo, eu não tenho a síndrome do impostor, Aqui em casa a gente ama certificado também. O povo Opa! a maioria dos colegas do direito amam um certificado. Só que, o que você está fazendo com o conteúdo que você recebeu em razão desse certificado? Eu acho que precisa ainda mais um outro curso para complementar. Ah, precisa? Então tá. Fez esse curso, complementou. E agora? Mas estou precisando. Entende? Então, o sabotador, e foi o que você perguntou, ele sempre vai estar por trás de uma névoa, de uma máscara, se sentindo um impostor, se sentindo impostor, porque ele acha que ele precisa de mais e mais e mais para que ele seja bom. Porque Ele nunca está pronto, né? nunca está pronto. Então, uma das Que loucura isso. nunca está pronto. Além disso, Silvia, já emenda aqui comigo. Você está falando de uma que o síndrome do impostor pode ser um grande paralisador. Sim. Mas de que maneira ele também pode afetar na advocacia, no trabalho do advogado, além daquilo? Tem mais alguma coisa que você citou? Tem mais alguma coisa que ele pode prejudicar? Sim. Por exemplo, o síndrome do impostor ele também tem uma outra característica. Ele é muito individualista. Por quê? Porque ele não quer que outras pessoas presenciem o trabalho dele. E se ele errar, vão falar o quê? Então, ele tem dificuldade de delegar. Então, ele é muito individualista. Então, ele acaba o quê? Absorvendo muitas coisas para ele. E aí, essa questão, hoje nós sabemos, principalmente marketing digital, eu não vou ter um gestor de tráfego, eu não vou ter um copywriter. Então, aí tem que ler o artigo da Raquel Arias, que estava com a gente aí, que fala sobre gestão de tempo lá no nosso livro. Sim, porque não vai conseguir, não vai fazer a gestão de tempo e nem a gestão do escritório. Por quê? Porque ele não vai delegar. Ele vai ter dificuldade. Então, é uma questão que pode prejudicar muito. Essa questão de ser... A síndrome do impostor, ele traz uma característica de ser mais contido. Então, assim, eu me vi em 1, me vi em 2, mas nesse eu não me vi. Ok. Então, você não precisa preencher todos. Mas se você preencher um lá no... Olha só o que a minha esposa está falando aqui, a Sabrina. Ela está dizendo, ela é a louca do próximo curso, mas acredita que sempre pode melhorar. Sim. Claro que o que você trouxe é muito sério e importante. Opa, caramba, esse dedo nervoso aqui. Claro que o que você tem muito sério e importante é não parar por causa disso, né? Não pode parar. Então, é muito diferente você querer buscar conhecimento e você só querer buscar conhecimento. Né? Sim, é assim, porque vira uma coisa compulsiva. Eu fazia pós na PUC, puxadérrimo, e fazia o mestrado na USP, na São Francisco. Agora, Vixe! Uau! De direito do trabalho. Imagino. Doença do trabalho. E, ao mesmo tempo,
Hoje eu vejo, não era saudável para mim. Por que que eu estava fazendo isso? Por quê? Porque eu precisava provar para mim que eu era boa, que precisava de mais e mais e mais. Então, assim, se o colega se identifica, o que que eu oriento? Para e começa a agir com o que você tem. Ah, eu vou parar de fazer curso? Não, principalmente se você tiver um valor teórico alto, ou o seu trabalho, por exemplo, nós advogados, médicos, outras profissões hoje, por exemplo, uma pessoa que trabalha com TI, existe várias profissões, acho que para tudo, né? Você precisa continuar estudando. Só que coloque em prática o que você faz, porque se tiver uma sementinha de síndrome do impostor aí dentro, você já começa a minar, sabe? E não vai te prejudicar. Então, gosta de fazer curso? Ótimo, faça curso, mas coloque em prática. Ah, eu não gosto de me expor. Se expõe. E quando vira esse medo de por que eu não vou me expor, você pergunta, o que está por trás desse medo? O que está me evitando me deixar expor? Por exemplo, para a advocacia, você perguntou qual o mal? Hoje no digital, como alguns advogados, e muitos advogados que eu converso, não se expõem em rede social. Por que que não se expõe? Eu não vou generalizar, mas muitos entendem que, não vou me expor. Eu não vou quebrar a autoridade que eu construí, eu vou fazer dancinha? Não quero fazer dancinha, mas não é isso. Não é dancinha. E aí ele leva ao máximo para estigmatizar, para justificar que ele não vai fazer, não, isso não. Né? Aliás, a Sabrina está concordando aqui contigo, viu? Está falando excelente, parabéns, Silvia. Até mesmo porque muitos caminhos se abrem durante a caminhada. Né? Então, acho que é a grande diferença de você executar, colocar em prática e você ficar só no campo teórico, né? Sim. É sair do campo teórico e se expor, entender que faz parte do seu trabalho. Eu sei que, eu não estou dizendo aqui, e eu fico extremamente triste e preocupada quando eu vejo alguém falando assim, isso é falta de boleto para pagar, vai e faz, tá com vergonha, tá com mimimi, vem buscar meus boletos. Não. Quem vive a síndrome do impostor, realmente encontra um obstáculo que vai minando as suas forças profissionais e mina a sua força dentro da sua casa, dentro da sua família, porque abala diretamente a autoconfiança e a autoestima. Essa pessoa começa a se sentir incapaz. Então, inicialmente, se nós formos pensar aqui na nossa pirâmide do indivíduo, né? O eu, o fazer e o ter, né? Normalmente, para quem tem a síndrome do impostor, essa pirâmide ela é invertida. Ela começa com ter, eu preciso ter. Quanto mais eu tenho, melhor eu vou me sentir para fazer e ser. Olha isso, que louco. Olhando por esse prisma, eu percebo que tem muita gente que sofre da síndrome do impostor e não sabe, né? Eu queria até que você... Você está olhando por esse... Não foi sem querer. Por esse ângulo de invertido que você está dizendo, que muitas pessoas, para se sentirem importantes e realizadas, primeiro precisam ter... Então, um monte de gente sofre da síndrome do impostor e não sabe disso, né? Sim. Então, Silvia, tem como você trazer alguns exemplos do que pode configurar a síndrome do impostor? Aliás, a Raquel Arias, lá, que ela também fala sobre oratória, ela colocou aqui que a realização está depois do medo, e a Raquel é um exemplo vivo, porque ela tinha medo de falar em público. E hoje ela dá curso de oratória. Bacana, né? Ela é Superou. Então, quais são as ações, quais são as características para a gente tentar identificar quem está sofrendo de síndrome de impostor ou não, Silvia? Eu prolixo e acabaram falando demais, né? Meu I também, eu preciso segurar o meu influente aqui. Nós estamos juntos. Então, eu fiz até aqui um rascunho. Tá no livro, alguns deles, né? Mas assim, a pessoa que tem excesso de estudo e excesso de trabalho. Eu trabalho, estudo. Ok, você parou para olhar o porquê de tanto trabalho e porquê de tanto estudo? Isso está encobertando o quê? Eu não quero que descubram que eu sou uma fraude, que eu não sou tudo isso.
que eu tive sorte, que eu vou ser desmascarado a qualquer momento. Se eu tive uma promoção, como eu, quando passei no exame da ordem, eu disse no começo, eu fiquei na dúvida, falei, filha, calma, não conta pra ninguém, não coloca na rede social ainda. Vai que, né? Ah, sei, olha isso, olha isso. Que loucura isso. Olha, quando eu fui chamada como aluna especial no mestrado da USP, eu falei, ah, não, foi engano, não fui eu não, vou esperar. Vou ligar para confirmar, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Por quê? Você identificou o porquê disso, Silvia? Então, eu venho identificando isso. E a cada momento na minha vida, e foi o que eu disse no começo, eu coloquei luz na síndrome do impostor. Mas não é porque eu coloquei luz que eu acabei com ela. Não, porque ela faz parte de mim, ela faz parte da minha história, ela faz parte da minha infância, assim como faz parte da dos colegas. Teve alguma coisa lá na infância, que normalmente é o que eu trago no artigo, nossos pais, com a melhor das intenções, nossos professores, as pessoas que conviveram com a gente, são pessoas que foram, infelizmente, responsáveis por essa sementinha que foi crescendo. Normalmente, alguém que exerce uma autoridade sobre a criança, né? Professor. Então, aconteceu. Só que essa sementinha ela foi crescendo, ela foi alimentada. E hoje, e é o que eu mencionei do Robert Dildes, ele traz que hoje nós, de forma inconsciente, agimos para dizer o quê? Tá ok o meu padrão mental. É isso mesmo, tá vendo? Tava com razão. Eu vou me expor. Então, essas pessoas têm dificuldade de se parabenizar. Então, e eu coloco lá no artigo que é importante, uma das lições e uma das dicas, né, o ensinamentos, que essa pessoa comece a fazer o quê? E é o que eu faço. Parabéns! Parabéns, parabéns, parabéns. Eu tenho dificuldade de falar parabéns, é parabéns. Quando nós fizemos, e eu conversei até com a Raquel, quando nós fizemos a palestra da OAB para apresentação do artigo, eu falei, meu Deus do céu. Terminou a palestra, né? Terminou ali a apresentação, eu falei, Silvia, você não falou nada do que você treinou, do que você... E eu sempre... Não acredito! Olha aqui vocês não precisam de inimigos e nem de ninguém para falar mal de você. Tudo tá aí dentro de você. Você faz isso sozinho com você mesmo. Não precisa de mais ninguém. Então, não se preocupa com o julgamento de ninguém, porque você faz isso com você sozinho. Terminou a apresentação, eu fiz... Ai, Silvia, que papelão. E eu, síndrome do impostor, né? Só aqui, ó. E eu assim, ó, eu diminuindo. E eu, nossa, que vergonha, não falou nada. Ai, todo mundo lá, o pessoal, seus colegas. Nossa, Silvia, que loucura isso, gente. Então, olha isso. Como é importante. Eu não notei, garanto que ninguém percebeu nada disso. É só você com você mesma. Sim, aí eu falei, nada disso, parabéns pra mim que eu falei. E agora, só de raiva, eu vou abrir uma live ao vivo agora, sem programar. Quase infartei, né? Por quê? Eu sou influente e estável, então o planejamento para mim é muito importante. Essa coisa de escrever, de planejar, sabe? Uhum. A síndrome do impostor também tem muita ligação nessa coisa do perfil comportamental, você seguir. Então ele usa algumas características. E aí, como você vai falar sem planejar, não sei o quê? E eu vou ligar uma live agora. Parabéns para mim duplamente. Parabéns porque eu falei lá e parabéns porque eu vou fazer uma live agora. E fiz, e liguei e falei quase 40 minutos de uma live. Então, é isso. É ir enfraquecendo o que nos enfraquece. Porque a síndrome do impostor, ela vai fazer isso. Ela vai exagerar na autocobrança. Ela vai minar os teus sonhos. Porque se eu não fizesse isso, eu não estaria nessa live com você hoje. E com outras... Sem dúvida. Eu vou fazer, porque eu ia falar, mesmo. Ai, que papelão. Não, porque quando a gente se cala, a gente deixa de ajudar outras pessoas. Então é isso. É isso. A Raquel, o nosso crítico interno às vezes grita. Isso. Eu aprendi um truque num dos meus cursos de coach, eu fiz mais de uma formação em coach, é você pegar o crítico interno e dar um nome bem avacalhado para ele, tirar um sarro dele, para você diminuir o seu crítico interno. E você consegue, através desse artifício, controlá-lo de uma certa maneira, a ponto que você não fique se sabotando tanto. Né? A gente percebe, a gente sai para lá, seu
Cada um deu um nome, deu um apelido. Eu nem me lembro mais qual foi o apelido que eu dei pro meu crítico interno, mas é isso aí, Raquel. Mas por que eu estou contando isso para você e para os colegas? Porque, justamente por aquela característica que eu disse no começo, nós advogados, principalmente nós advogados, buscamos manter esse padrão que nós não erramos. E Benedito diz com muita excelência, né? Tem que ter a vulnerabilidade. Eu sou vulnerável, estou dizendo aqui, poxa, eu sou coach, sou master coach e eu não tenho a síndrome do... Eu tenho, e eu coloco os olhos nela, a luz nela. Então, assim, saber entender a minha vulnerabilidade. E ok, como diz, né, Jerônimo Temel, que a minha vulnerabilidade seja a sua força, mas que você entenda aí do outro lado. Não é feio e não é vergonha. É coragem, como diz Bernardo, coragem de ser, né, de ser vulnerável, de entender que nós erramos, que nós temos os nossos impostores. E ok, é saber só o quê? Nossos sabotadores também. É só saber que aqui não. Aqui não. E ir trabalhando. Silvia, são 19 horas e 56 minutos. Deixa eu te perguntar, para dar tempo, vamos ver se dá tempo de você responder. Existe um primeiro passo para a gente começar a identificar, a vencer esse sabotador que é a síndrome do impostor? Ou uns primeiros passos? Vou dar dois rapidinho. Um eu já disse, que é colocar luz. É ser gigante para ser vulnerável, assim. É ser vulnerável para ser gigante. Então, coloca a luz, olha de fora para dentro. Até que ponto aquilo está sendo bom e está te impossibilitando de seguir. Ah, não gosto de fazer live. Ok. Está te prejudicando? Tá. A minha advocacia está afundando. Eu não quero apresentar, não quero levar conteúdo, eu não quero... Tudo bem, que não quer dizer porque você faz live sobre advocacia faz bem. Mas está prejudicando? Tá. Ah, então ok. Então, bom, entendeu por quê? Então, a primeira coisa, olha para dentro. 2, mudar a sua comunicação. Começar a mudar esse padrão mental negativo. Porque é sério, é uma sinapse neural, é um padrão mental. Antes de eu entender o meu benefício, ver o que de bom eu fiz, eu vou pensar de ruim primeiro. É como se fosse automático. Não tem como eu falar, nossa, eu não vou julgar. O julgamento e o pensamento, eles são alheios à minha vontade, ele acontece. Eu posso fazer o caminho de trás para frente. Eu comunico da forma que eu quero. Então, parabéns, Silvia. Parabéns. Parabéns, Eduardo, não é? Parabéns, você fez. Eu fiz uma porcaria. Você fez uma porcaria? Não, você fez o que você precisava ter feito. Falou não e ponto. Mas você falou não, deixou a pessoa chateada, coitado da pessoa. Não, você falou não porque você precisou falar não. Você falou sim porque você precisou falar sim. Parabéns. Então, comunicar de forma positiva, porque você começa a pensar de forma positiva e a sentir de forma positiva, né? Lembrando, eu comunico, eu penso e eu sinto. E é isso. Eu tenho que dizer uma coisa. Eu posto vídeo todo dia, eu não sei há quanto tempo que eu tenho, desde quando que eu tenho conteúdo falando sobre o networking, falando sobre o marketing jurídico, mas eu tenho que te confessar, eu gravo, mas eu não gosto muito de assistir os meus vídeos não, porque o meu crítico interno, ele parece que ele dá marteladas, né? Então eu não gosto muito de assistir por causa disso. Mas em contrapartida, assistir às minhas gravações me faz eu trabalhar a ferro e fogo com isso. Então, tá vendo? Então eu vou me acostumando. Sim. Eu vou me acostumando com erros que eu identifico e etc. É uma estratégia que eu encontrei de tentar contornar essa coisa de me bloquear pelas minhas execuções, né? Silvia, 8 horas, preciso te agradecer demais. Assim, primeiro te dar os parabéns, viu? Obrigada. Tanto da sua apresentação lá no dia da nossa noite do lançamento do livro, porque posso garantir que ninguém notou que você não falou nada do que você queria. Para mim, foi perfeita a sua apresentação, foi bem bacana. E
muito agradecido, parabéns por você tem muito conhecimento para compartilhar aqui, esse negócio da síndrome do impostor que você foi estudar a fundo é muito importante, muito interessante, então parabéns por isso também. E principalmente te agradecer por você ter aceitado compartilhar isso conosco, agradecer ao nosso convite. E eu sempre falo para os meus convidados aqui, você está dispondo em favor da nossos live espectadores o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, é uma hora do seu tempo. E a gente sabe como é que são as agendas das pessoas, todo mundo super ocupado, e você, então, você se dispôs a doar parte desse tempo aí, desse nosso bem finito. Então, quero te agradecer. Se você quiser deixar alguma consideração antes da gente encerrar, um recado final, fique à vontade. Eu quero agradecer o convite, agradecer realmente de coração o convite, agradecer a todos que participaram da nossa live. Se ficaram com alguma dúvida, eu me coloco à disposição para que possam me chamar no direct, ou WhatsApp, ou através pelo Eduardo também, não tem problema, pode me chamar, eu me coloco à disposição. Eu não sei se o nosso livro ainda está na Amazon de forma gratuita, mas não está mais. Não tá. Mas eu estou recomendando às pessoas, ele está bem baratinho, eu tenho até que te dizer, talvez a gente consiga até uma edição, a OAB está tentando viabilizar uma edição impressa para aqueles que são mais, como eu, preferem o livro impresso do que o livro online, né? E recomendo mesmo, né? Da leitura, agradeço a todos, e deixo aqui a minha última mensagem, primeiro para dentro, olhe depois para fora. Muitas vezes perdemos muito tempo tentando correr para chegar em algum lugar olhando para fora. E o nosso maior acelerador está dentro. Então eu preciso entender primeiro o porquê de algo, o que está me impossibilitando de chegar onde eu desejo, e por que eu desejo aquilo, e o que é que me impediu até então. Olhando para dentro, várias respostas virão, não só da síndrome do impostor, mas de muitas outras habilidades que você certamente tem e que foram ignoradas, muitas vezes por N situações, mas vale a pena olhar. E também, se você detectar a síndrome do impostor, vale a pena, que já seria a primeira parte, olhar para dentro, mudar a sua comunicação. Faz um diário, um caderninho, escreve tudo que você de bom conquistou na tua vida, naquele dia. Foco no positivo. E é isso que você vai conseguir mudar esse padrão mental. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Porque é um padrão mental já estabelecido de muitos anos. Mas é possível. É possível, e melhor ainda, quando você detecta, é mais fácil você ir trabalhando do que depois progredir para uma depressão, um quadro de ansiedade. E abrir mão de tantas situações que você pode viver e conquistar na tua vida. Então, esse é o meu recado. Perfeito, Silvia. Acabei deixando passar algumas mensagens, eu sempre peço desculpa para as pessoas, porque eu estou prestando atenção aqui no papo, passa, mas o pessoal das melhores petições falou que adorei a live, Eduardo e Silvia, parabéns, obrigado pelo conteúdo, a Raquel também, a Tânia, gente, muito agradecido por vocês, e eu quero deixar um convite, semana que vem eu vou fazer a jornada, uma semana, são terça, quarta, quinta e sexta, 4 aulas na jornada Enchendo a Banca. Vou trazer muito conteúdo de marketing jurídico, como é que a pessoa consegue se diferenciar na advocacia, que é um tema bastante em voga. E eu vou deixar um spoiler, que é muito mais olhando para dentro do que para fora. Muito mais olhando para dentro do que para fora. Vou falar muito sobre a ferramenta que eu mais acredito de marketing jurídico, que é o networking, e eu realmente aposto fortemente, acho que ela é espetacular. Aliás, quando fala de advogado não pode vender, quem lê o livro do Og Mandino, maior vendedor do mundo, vai ver que ele não fala nada sobre vendas, ele só fala sobre networking. Sim. Construção de relacionamentos, tá? E mais uma vez, Silvia, quero te agradecer imensamente, porque foi muito gostoso o nosso papo. Desejar a você, em especial, e a todos que nos acompanham, uma excelente semana, de muitos parabéns, muita gratidão e muita autorrealização, tá bom?
Não se esqueçam das palavras da Silvia. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradeço a você, Silvia. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Ótimo Obrigado. pra vocês. Forte abraço.